A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha meditações com base nos capítulos da Bíblia. Hoje a nossa meditação é sobre a importância da fé. Você sabe o que é fé e qual é a sua importância? Se você quer saber o que é fé e qual é a sua importância, fica nesse vídeo até o final que nós vamos falar a respeito dela. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Nesses três versículos, lemos o que Tiago escreveu. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nesses versículos, Tiago, no versículo 5, fala a respeito da falta de sabedoria. Ele fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago fala: se você precisa de sabedoria e pedir a Deus, você vai receber a sabedoria porque você pediu para Deus. E você com certeza vai receber. Ele fala: e ser-lhe-á dada. E aí, nos versículos 6, 7 e 8, ele fala sobre a fé. No versículo 6, ele faz uma conexão direta com o versículo 5, dizendo: peça, porém, peça sabedoria, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. E aqui nós vemos que Tiago traz uma primeira característica a respeito da fé. Quem tem fé não tem dúvida. Aqueles que duvidam daquilo que pedem a Deus, duvidam que Ele vai entregar aquilo que lhe foi pedido, são semelhantes à onda do mar. Como é a onda do mar? Ela é levada pelo vento, e ela ora quebra para um lado, ora quebra para outro lado. E Tiago está dizendo que quem duvida daquelas petições, de que Deus vai atender as petições que apresentou a Deus, não tem constância. Ele fala assim no versículo 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então ele está dizendo, quem tem dúvida a respeito do pedido que fez a Deus, de que Deus dará a ele aquilo que lhe foi pedido, não receberá aquilo que pede. Você pode orar durante 20, 30 anos, pedindo uma mesma coisa a Deus, mas se você duvida que Ele tem poder de realizar isso que você pediu a Ele, você nunca vai mover uma palha para que esse projeto e isso que você pede a Ele se concretize na sua vida. Quando uma pessoa começa a construção de uma casa e ela pede a um arquiteto ou a um engenheiro que faça o projeto, ela todos os dias visita a obra e ela toma atitudes. Ela compra o material e contrata todos os equipamentos necessários para que sejam feitas as escavações, a instalação do alicerce, o levantamento das paredes e a colocação das portas, das janelas e depois dos revestimentos e dos últimos materiais para que aquela obra se materialize na terra. Quando uma pessoa pede a Deus um casamento, pede a Deus um curso superior, pede a Deus o início de uma empresa, pede a Deus a realização de uma viagem para o exterior ou para qualquer outro lugar do mundo, as pessoas fazem planejamentos e tomam atitudes que as direcionem para a realização daquilo que elas estão pedindo para Deus. Mas quando uma pessoa diz a Deus, Senhor, eu quero fazer uma faculdade, ou eu quero me casar, ou eu quero fazer uma viagem, ou eu quero começar o meu negócio, e no dia seguinte
elas acordam e dizem: será que Deus ouviu a minha oração? Isso vai levar as pessoas a ficarem de braços cruzados e a dizerem: vamos dobrar mais uma vez os joelhos e dizer: Senhor, me dá a faculdade, o casamento, o meu empreendimento, a minha viagem. E no dia seguinte elas vão fazer a mesma coisa e vão dizer: no tempo certo Deus vai realizar aquilo que eu estou pedindo. Mas elas não tomam atitudes, elas não fazem nenhum movimento de quem toma posse daquilo que pediu. Então, quando uma pessoa age dessa forma, ela fica como a onda do mar, que vai quebrando de um lado para o outro, que é levado para o vento e que não toma atitudes, uma atrás da outra, todas organizadas com o propósito de concretizar aquilo que pediu a Deus. Por essa razão, Tiago diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você pede qualquer uma dessas coisas que eu mencionei e não toma nenhuma atitude, não toma posse no momento em que você já fez o pedido para Deus, você não tem como alcançar aquilo que você pede a Deus. Porque, versículo 8, o homem de coração dobre, ou seja, de coração dividido, é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago fala que uma pessoa que não tem fé em uma área da vida é uma pessoa que carrega esse código para tudo na sua vida. Você não conhece alguma pessoa que tudo que ela faz, ela não realiza? Nada daquilo que ela pensa vai para frente. Nada daquilo que ela diz que sonha acontece. Em tudo na vida a pessoa começa e a pessoa nunca termina os seus projetos. Existem muitas pessoas que vivem dessa forma, começando projetos e não terminando os projetos, porque não têm fé de que aquilo que projetaram vai se completar na sua vida. E por essa razão, elas começam um projeto e elas começam a tomar até algumas atitudes em relação a esse projeto. Mas no momento em que o projeto precisa, exige que a pessoa tenha constância, que a pessoa tenha perseverança, que a pessoa tenha persistência, com a certeza de que aquele projeto vai acontecer, a pessoa desiste. Usando o exemplo da construção de uma casa ou de um edifício, por acaso todos os dias são dias de sol? É claro que existem aqueles dias de chuva. Por acaso todos os dias os projetos são completados exatamente naqueles prazos que foram definidos? Existem alguns atrasos nos projetos em razão do atraso de um fornecedor, em razão da necessidade de se aguardar alguns dias para se chegar àquele revestimento ou àquela porta que muitas vezes você quer colocar na sua casa, mas com todos esses imprevistos, as pessoas que começam a construção de uma casa persistem, aguardam os tempos que são necessários e continuam firmes naquele projeto. E continuando firmes e firmes, de constância em constância, de firmeza em firmeza, baseados no firme fundamento da fé, que é a certeza e a confiança de que aquela obra que foi desenhada no papel vai se realizar, é que as pessoas não desistem. É por essa razão que a fé é importante. O escritor aos Hebreus nos traz mais luz a respeito da fé. No capítulo 11, o escritor aos Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aquilo que você está esperando, como aquele que está fazendo a construção da sua casa, ele espera que ela esteja completada. É a fé que faz que a pessoa se levante todos os dias, é a fé que faz a pessoa todos os dias correr atrás dos materiais, é a fé que faz a pessoa todos os dias dedicar os seus esforços
para que a obra continue avançando. É a fé que faz a pessoa ter perseverança no meio das dificuldades e dos atrasos que ocorrem no meio da obra, para que ela continue avançando. É a fé que corresponde ao alicerce que motiva as pessoas a prosseguirem nos seus projetos. É por isso que o escritor aos Hebreus tem essa revelação para esclarecer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem tem fé de que o que pediu a Deus de fato vai ocorrer, não desiste no meio do caminho, porque sabe que os obstáculos, as dificuldades são momentâneas, são provisórias. Quem tem fé não tem dúvida. A primeira característica que Tiago falou ali é: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar que é levada pelo vento e que vai de um lado para outro. Aquele que tem fé não fica pensando de braços cruzados por causa de um atraso na entrega de um material. Será que a casa vai ser completada? Ele diz: vamos aguardar os tempos necessários, os dias desse atraso, e vamos prosseguir. No meio dos seus projetos, às vezes você, em alguns momentos, tem que ter paciência. Em outros momentos, você tem que ter mais pujança, mais força para tracionar o projeto para que ele se realize. Mas seja tendo paciência, ou seja, tendo pujança para tracionar o seu projeto, é necessário que em todo o tempo você tenha com firmeza a certeza de que o teu projeto já está aprovado por Deus. E ele fala na parte B: a fé, ela é a prova das coisas que se não veem. Ou seja, você ainda não vê a casa, mas você, pela fé, diz: eu sei que ela já está aqui. Ela já foi desenhada no papel e ela sairá daqui e se realizará na terra em breve tempo. Ela é a prova das coisas que se não veem. É por isso que uma pessoa que está envolvida com uma obra age como se a casa de fato já estivesse ali. Simplesmente porque quando a pessoa projetou e desenhou, ela já passou ao campo da existência. Tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você projeta, quando você coloca a sua fé de que isso já aconteceu, já ocorreu, aquilo já de fato ocorreu. E é só você tomar as atitudes diárias para que isso aconteça. Quando Deus não quer que você faça alguma coisa, ou quando você está fora da direção de Deus, Deus dá sinais claros, respostas claras, de que Ele não vai realizar aquele projeto porque não é da vontade dEle. Quando você busca em oração a resposta de Deus, Deus traz respostas por meio de sonho, por meio da palavra que Ele fala no seu coração, dizendo: esse projeto não é meu. Ele coloca incômodo em você para dizer a você que aquele plano não é um plano dele. Mas quando você começa um projeto e você tem aquela convicção e certeza de que Deus está com você, vá adiante. Não fique titubeando, sendo inconstante. Se Deus não te disser de maneira clara que não é para você fazer, vá adiante. Coloque os seus projetos avante. Porque o versículo 2 fala: por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Vemos no versículo 3 que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus criou todas as coisas pela palavra.
E aqui nós temos um código muito importante, que é o poder da palavra. Ter a fé faz com que você acredite que aquilo que você projetou já ocorreu. As atitudes vão ser tomadas a partir da sua fé. E é necessário que a sua palavra sempre diga que o teu projeto está cada vez mais perto de se materializar, de maneira que aquilo que se não vê, aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. O escritor de Hebreus está dizendo: nós vemos o sol, a lua, as estrelas, as coisas que foram criadas, a casa que foi projetada, nós vemos. Aquilo que nós vemos não é feito do que é aparente. Ele está dizendo, não é feito de um Deus que não é Deus. Deus não é algo aparente. Deus é Deus verdadeiro, é Deus verdadeiramente. Quando você pede a Deus alguma coisa, ou quando você coloca no teu coração um plano, um projeto, esse projeto não veio do nada, de alguma coisa que é aparente. Veio de Deus, veio de você, veio de alguém que pensou, projetou e que está em busca desse projeto. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel, quando apresentou a sua oferta, ele disse: eu tenho certeza que Deus é o Criador de todas as coisas e é digno de ser honrado. Por isso eu vou oferecer o melhor para Deus. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Deus é invisível, mas tanto Abel quanto Enoque conseguiram ver Deus como um ser real, verdadeiro, com quem mantiveram comunhão. E por isso Abel conseguiu oferecer o melhor dele para Deus. Por isso Enoque conseguiu manter um relacionamento com Deus e tomar todas as suas atitudes para agradar a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário acreditar que Deus existe e é necessário acreditar que Ele é recompensador dos que o buscam. É necessário acreditar que Deus realmente ouviu as suas orações e que Ele vai realizar aquilo que você já pediu. É necessário ter confiança, é necessário ter o firme fundamento nas coisas que você espera. É importante falar a respeito disso, sobre fé. Isso é um tema importante, porque tem muitas pessoas que não conseguem realizar os seus projetos e não conseguem prosperar nos seus caminhos em razão da falta de fé, da falta da certeza daquilo que elas querem. Se uma pessoa tem fé de que o seu casamento foi consagrado por Deus, essa pessoa vai conseguir fazer tudo o que tiver de ser feito para que ela consiga recuperar o seu casamento. Mas quando uma pessoa coloca as mãos sobre a cabeça e tem dúvidas e diz: será que vale a pena continuar investindo no meu cônjuge? Será que vale a pena continuar nesse relacionamento? Quando a pessoa coloca um será, ela está retirando a força das suas ações e das suas palavras, atitudes e dos seus movimentos dentro do relacionamento para que ele dê certo. Se uma pessoa está no meio de uma obra, de uma construção e ocorre um tempo ruim em uma semana e a pessoa olha
cruza os braços e fala: será que essa casa e esse prédio vão sair do papel e isso vai ocorrer exatamente como foi desenhado? Então a pessoa vai ficar paralisada e aquela obra não sairá mais do papel. Ela não vai prosperar, ela não vai avançar, ela não vai progredir, porque a pessoa cruzou os braços e deixou de ter confiança e de ter a prova de que aquele projeto, daquela casa e daquele edifício vai se concretizar. Falar de fé é falar sobre qual a persistência, a perseverança, a vontade que você tem de realizar isso que você colocou no seu coração como seu projeto e como sua meta de vida. Sem fé, você não vai a lugar algum. Se você fica o tempo todo em dúvida a respeito do seu relacionamento, você nunca vai se firmar em um relacionamento, nunca vai lutar por um relacionamento. Por isso tem muitas pessoas que se casam muitas vezes porque elas entram no relacionamento e no primeiro vento elas dizem: será que eu me envolvi com a pessoa certa? Não existe a pessoa certa, existem atitudes certas. Você pode casar com uma pessoa perfeita, mas se você tomar as atitudes erradas, você vai pôr o seu relacionamento a perder. Você pode começar com um bom projeto de um bom empreendimento, mas se você não buscar sabedoria, instrução, conselho, conhecimento, não desenvolver a sua inteligência, ter discernimento e prudência de fazer tudo o que tem que ser feito na gestão do seu negócio, você vai levar esse negócio à falência. Tudo na vida exige que se tenha constância. E voltando agora para o texto de Tiago, nós vemos que Tiago nos dá informações importantes a respeito da fé. O que ele fala aqui é, a primeira informação importante, no versículo 6, ele fala: o que duvida é semelhante à onda do mar. Quem tem dúvida a respeito do seu relacionamento, a respeito do seu projeto, a respeito do seu plano, é levado pelo vento e fica sendo lançado de um lado para outro e não consegue se firmar. E ele diz que existe uma consequência para quem tem dúvidas e não consegue se firmar na fé. Não recebe do Senhor coisa alguma, porque o homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Então a palavra de hoje é: qual a relevância da fé? A fé, ela funciona como firme fundamento daquilo que você espera. Você espera ter um bom relacionamento, espera ter um bom negócio, espera completar uma faculdade, espera construir uma casa? Tenha confiança de que esse teu projeto já se realizou. Olhe para o futuro com esse projeto realizado. Olhe para o seu casamento da seguinte forma: olhe você ao lado do seu cônjuge, já com os cabelos brancos, tendo criado os filhos e tendo cumprido a missão aqui na terra, seguindo a vontade de Deus. Olhe para a sua empresa já funcionando com sucesso. Mentalize a empresa com muitos funcionários, com você bem-sucedido, administrando essa empresa com excelência e grande conhecimento. Ao ter essa visualização, ao fechar os olhos e contemplar você fazendo isso, você, todos os dias, fazendo isso, todos os dias você vai tomar atitudes. Realize as ações que são necessárias de serem feitas hoje. E todos os dias continue aperfeiçoando as suas palavras, revogando toda palavra de maldição. Diga apenas palavras que são construtivas.
Se você se deparar com uma dificuldade, como por exemplo, um tempo ruim no meio de uma obra, diga: esse tempo ruim vai passar. Então, se hoje não deu, amanhã com certeza nós vamos avançar e vamos conseguir colocar esse tijolo, essa porta, essa janela. Vamos conseguir fazer essa obra porque estamos amparados e baseados em nossa fé, que está baseada em Deus. E Deus é certo que Ele realiza aquilo que nós colocamos nas suas mãos. Essa é a palavra de hoje sobre a fé. Sem a fé, você desiste dos seus projetos. Sem a fé, você esmorece no meio do caminho. Sem a fé, você fica na dúvida se vai conseguir ou não. E quando você fica na dúvida, você não consegue colocar a força necessária e tomar as atitudes necessárias, e não consegue ter a persistência necessária para passar pelos dias de dificuldades na realização desse projeto. Tenha fé, porque a fé é o firme fundamento, ela é o alicerce que permite que você prospere em todos os teus projetos. A fé faz com que você tome atitudes. Tome as atitudes e tenha confiança de que tudo que você pede a Deus, sendo da vontade dele, sendo de acordo com a palavra, sendo para o bem, certamente é aprovado por Deus, e tome as atitudes todos os dias para que esse projeto se realize. É assim que você vai prosperar em tudo o que você fizer. Deus abençoe e fica na paz de Jesus.